Campeonato do Mundo de Carcassonne. Ele vai decorrer aqui nesta sala, na Sala Europa, no Centro de Congressos de Essen. Nós vamos acompanhar ao minuto as nossas redes tudo aquilo que vai acontecer com a legislação portuguesa. Vamos a isso, força Portugal, força Carcassonne. Até já! Vamos então falar aqui do filme do Campeonato do Mundo de Carcassonne 2021, que ocorreu em Essen, dia 18 de outubro de 2021 precisamente, e que pôs, dia 16 de outubro, e que pôs então em evidência os melhores jogadores do mundo de Carcassonne, um evento organizado pela Spielzentrum, e que no fundo em Portugal já participa há várias edições, e neste caso era a 15ª edição do Campeonato do Mundo. Temos aqui o Nuno Torres e o David Ventura, foram os dois representantes portugueses que estavam ali a tentar no fundo dar o melhor pelo nosso país. Tínhamos 42 participantes de dezenas de países, tínhamos alguns países ausentes, como por exemplo o Japão, que não estava presente nesta edição, que são um dos países mais fortes, mas tínhamos no fundo grandes valores, grandes antigos ex-campeões do mundo, que estavam então aqui também, no fundo a querer dar o seu melhor pelo seu país e na representação, precisamente, na representação do país no Campeonato do Mundo. Tivemos no fundo, inicialmente os jogadores no fundo foram sorteados, foi criado o sorteio. Antes disso, o autor Klaus-Jürgen Red, a quem Jogos do Mundo já fez uma entrevista também, que temos no nosso canal, teve a tirar fotos com alguns dos jogadores presentes, também algumas das equipas. Aqui temos o exemplo do Melvin Quaresma, o grande jogador brasileiro, pertence ao Carcassonne Brasil também esteve presente. Aqui temos aquele que iria ser, portanto, polaco, o novo campeão do mundo também, aqui ainda antes do campeonato, e aqui representante também dos Estados Unidos, nas representantes, e aqui a equipa espanhola também presente. Por isso, de grande parte houve vários países apresentaram 2 jogadores, como aqui temos o caso português também, precisamente uma edição especial, porque em 2020 não houve Campeonato do Mundo. Depois a organização, no fundo, explicou a estrutura do campeonato. Temos aqui o exemplo também da foto da equipa romena, muito bem representada, nomeadamente com o antigo ex-campeão do mundo, e no fundo foi depois dado início aos jogos, e no fundo todos os jogadores iam fazer 5 jogos. Temos aqui na primeira mesa o Nuno Torres com o jogador checo e o David Ventura com o jogador austríaco, numa primeira ronda que correu melhor ao Nuno do que ao David. O Nuno venceu e o David perdeu esta primeira ronda. Mas no fundo, uma ronda que decorreu de uma forma realmente tranquila, e com até inclusive um grande jogo ali na mesa 2, se não estamos em erro, entre dois o campeão na altura atual, o campeão do mundo, e um ex-campeão do mundo também, o russo Kovalev. Por isso tínhamos aqui alguns jogos no fundo de grande qualidade, e em perspectiva de facto grandes confrontos. Depois tivemos numa segunda ronda, ela depois prosseguiu-se também. Tivemos com a vitória do Nuno Torres e com a derrota do David Ventura, no fundo houve ali uma mudança de mesas. Desta vez o Nuno Torres foi calhar com um jogador muito importante, o Pera, que é o jogador da Catalunha. A Catalunha estava aqui representada como país, ali na mesa 9. Muito interessante também, o Nuno acabou por um ponto, se não estamos em erro, por vencer, o que foi muito importante. Já o David Ventura, com o jogador de Taiwan, com um estilo de jogo muito peculiar, acabou por levar de vencido o nosso campeão nacional de Carcassonne, que também perdeu o segundo jogo. Já o Nuno Torres de facto venceu o primeiro, o segundo jogo aliás, e pôde assim passar para o terceiro, onde foi defrontar o britânico. E mesmo aqui neste terceiro jogo o Nuno Torres voltou a vencer, aqui o David Ventura venceu também, e depois fez-se aqui um ponto de situação em relação ao que estava a decorrer até ao momento em termos de jogo, que não estava a correr mal para Portugal. Olá Portugal, sejam então aqui bem-vindos aqui à sala onde está a decorrer o Campeonato do Mundo de Carcassonne. Estamos no intervalo entre a primeira parte da qualificação, por isso vamos neste momento com 3 jogos jogados. O Nuno Torres está a ter um grande desempenho, 3 jogos, 3 vitórias, estará ali nas mesas principais, ficam ali daquele lado, as primeiras mesas. O David Ventura começou com 2 derrotas, agora entanto venceu o último jogo contra a jogadora holandesa. Vamos ver se consegue recuperar também. E o nosso Melvin Quaresma do Brasil, também grande desempenho, também 3 jogos, 3 vitórias. Vamos estar sempre aqui para acompanhar tudo o que acontece neste Campeonato do Mundo de Carcassonne. Fiquem desse lado também. Depois então passou-se para uma pausa, ou seja, já o almoço já chamava por todos os jogadores, foi trazido no fundo um catering que os jogadores puderam no fundo usufruir de bebidas e também de refeição, e foi no fundo uma pausa para esse momento, um momento de descontração. Temos aqui também os jogadores portugueses a confraternizar e a almoçar. Havia também no fundo, já se preparavam os prémios que iriam ser atribuídos, tínhamos alguns jogos de oferta que depois iriam ser escolhidos pelos jogadores, e depois tínhamos os tradicionais troféus no
no fundo, de madeira para os 4 primeiros classificados, primeiro, segundo, terceiro e quarto, com ligeiras diferenças de tamanho, mas no fundo eram os troféus que a organização iria entregar. Depois então passámos para os últimos jogos no Torres contra o jogador espanhol, e importante também este jogo para, no fundo, a assunção ali de um bom resultado. Tínhamos a Ventura a jogar contra um outro jogador, o jogador romeno. Aqui neste caso tivemos vitória do Nuno Torres, mas derrota do David Ventura. Também o Nuno Torres aqui começava-se a assumir como um dos candidatos de facto a poder passar com um excelente resultado. E no último jogo o Nuno Torres foi defrontar o jogador checo, um jogador que é adepto de Portugal, como depois iremos ver também daqui a pouco a sua camisola especial, e enquanto que ali na mesa 2 o Melvin defrontava o jogador britânico. Por isso era a última mesa, era a mesa de todas as decisões, onde no fundo os jogadores davam tudo por tudo para tentar, Melvin aliás que usou o espanhol, dá tudo por tudo para no fundo conseguirem ser apurados para os 8 melhores, por isso só os 8 passariam depois para os quartos de final, de Ventura com a jogadora de Noruega também. Aqui neste caso calhou melhor o resultado ao Nuno, apesar de ter perdido, aliás, perdeu apenas por num estilo de jogo muito peculiar do jogador checo também. O Melvin conseguindo ganhar ali o seu jogo, fez no fundo com que tivéssemos nos 8 melhores de Carcassonne a nível mundial algumas surpresas, nomeadamente a não presença do jogador do campeão do mundo e também de um outro ex-campeão, do Vladimir Kovalev, foi de facto alguma surpresa. Depois então, enquanto se preparava o emparelhamento dos quartos de final, tivemos aqui algumas fotos interessantes. Temos o grupo das senhoras que participaram neste campeonato, as 6 jogadoras. Temos também uma foto na altura do campeão do mundo, que já não iria estar nos 8 melhores, por isso iríamos ter um novo campeão. Também a equipa da Carcassonne de Cat, uma grande equipa também, muito ativa, que tem desenvolvido o campeonato do mundo de Carcassonne por seleções. E aqui uma foto daquele que iria ser o campeão do mundo, com um estilo de jogo peculiar, sempre a jogar em pé. Como vocês veem aqui, ele sempre esteve em pé também. Depois a foto do grupo, a tradicional antes dos quartos de final. E depois então o jogo dos quartos, Nuno Torres defrontar o jogador da Bélgica, enquanto que o Melvin defrontava o jogador de Taiwan, e por isso tínhamos ali confrontos muito, muito interessantes. O Nuno Torres conseguiu vencer, apesar de ter empatado, o facto de ter tido melhor desempenho na ronda de qualificação, valeu o passaporte para as meias finais, e o Melvin conseguiu vencer muito bem também o jogador de Taiwan, e conseguiu também ele esse mesmo apuramento. Tínhamos depois nas outras mesas 2 jogadores polacos que acabaram por também derrotar os seus adversários, e seguir também para as meias finais, que depois então iria ser definido, nomeadamente o jogador polaco, aliás checo, que tinha vencido Nuno Torres, perdeu na meia final, e também perdeu o jogador britânico aqui nos quartos, aliás, e por isso tínhamos meias finais com 4 jogadores, 2 polacos, um português e um brasileiro, enquanto também se preparava no fundo já a mesa para a fase final. Ora bem, vamos correr agora as meias finais, por isso nós vamos ter ali na mesa 1 os 2 jogadores polacos que vão se defrontar, e um deles irá para a final, por isso vamos ter um jogador polaco na final. E aqui na mesa 2 vai ser a grande surpresa, nós vamos ter o nosso Nuno Torres e o Melvin Quaresma vão estar aqui na mesa 2, e vamos ter de certeza um jogador a falar português na final do Campeonato do Mundo Carcassonne 2021, vão ficando por aí. E pronto, na meia-final, enfim, a meia-final de grande esperança portuguesa, tínhamos o Nuno Torres e o Melvin Quaresma. Em todo caso teríamos alguém a falar português. O jogo acabou por correr muito melhor ao jogador brasileiro, acabou por ter de facto ali mais sorte nas peças e na estratégia utilizada, e acabou por vencer bem, e por isso conseguiu pela primeira vez um elemento brasileiro, um jogador brasileiro consegue o apuramento para a final do Campeonato do Mundo. O Nuno Torres esteve muito, muito perto, mas conseguiu de facto um excelente desempenho, aliás um dos melhores desempenhos dos últimos anos, e igualando mesmo o melhor do Ricardo Gomes, que estava também de facto a presenciar esta mesma, como vemos ali na imagem, a presenciar esta meia final. Depois tivemos então a preparação dos elementos da final, que eram no fundo isso ser jogado numa mesa maior, com tiles maiores também, como já tivemos, aliás, a oportunidade de mostrar no outro vídeo, em que temos a transmissão da final comentada mesmo, e depois uma final que acabou por sorrir mais ao jogador polaco, que acabou por ir sempre controlando o jogo e conseguindo ter, de facto, um excelente desempenho, e de forma justa, a tornar-se então o novo campeão do mundo, com o jogador brasileiro a ficar em segundo lugar. Há apenas 10 pontos, foi no fundo a única diferença, como vemos aqui, 10 pontos de diferença entre os 2 jogadores, um jogador amarelo, que foi o jogador brasileiro,
tabuleiro, e o jogador polaco que jogou de azul. Mas uma final muito bem disputada entre dois bons jogadores, e no fundo podemos dizer que no geral, do ponto de vista da participação, apesar de David Ventura ter tido um resultado, enfim, aquém se calhar daquilo que ele próprio esperaria, ficou apenas perto dos lugares 37, se não estamos em erro, por isso em 42 é um lugar mais fraco, mas em todo caso o Nuno Torres conseguiu aqui um grande feito. Ele iguala o feito do Ricardo Gomes, alcançado em 2014, mas de certa forma é de sempre, no fundo até agora, é o melhor jogador português na fase de qualificação de um campeonato do mundo de Carcassonne. No fundo, o jogador conseguiu a classificação mais elevada nisso, e isso é no fundo também um título que ninguém tira ao Nuno, face à competência e à qualidade que tem demonstrado nos últimos anos nos jogos de tabuleiro, e que teve a oportunidade de demonstrar aqui este ano, também no campeonato do mundo de Carcassonne, perfeitamente justíssimo, um reconhecimento que acreditamos que o Nuno vai em próximos anos, no fundo, evidenciar também, quem sabe noutros jogos de tabuleiro, mas também em Carcassonne, sem dúvida alguma. É no fundo o título nacional aquilo que lhe falta, digamos, neste momento. Depois temos aqui algumas fotos para terminar, no fundo, de outros participantes. Temos ali o russo, o Vladimir, aqui o Marin Kulkan, que não passou aos quartos de final, por isso também um grande jogador. O Thomas, também da República Checa, tal jogador que tem aquela camisola especial de apoiando Portugal. E aqui as últimas fotos dos últimos jogadores, no fundo a mostrar que no fundo foi de facto um campeonato muito bem disputado. Temos aqui o Melvin, que foi no fundo o segundo classificado a ter aqui também um grande resultado. E no fundo acreditamos que para o futuro, graças a todo o trabalho que está a ser feito por várias organizações, em termos de Carcassonne a nível internacional, temos o caso do Carcassonne Brasil, o Carcassonne México, temos o Carcassonne da Catalunha, no fundo há aqui um conjunto de entidades que estão a apostar muito e forte no desenvolvimento e na implementação deste jogo a nível internacional, e acreditamos também que Portugal pode ter uma palavra a dizer nos próximos tempos na afirmação de Carcassonne a nível internacional. Temos aqui a entrega do prémio também e o apoio de todos os jogadores também presentes, por isso muitos parabéns ao Maciej Polak, que é no fundo o novo campeão do mundo de Carcassonne, e também a todos os outros jogadores, e força Portugal para próximas participações também, vamos ter de certeza grandes resultados.